É um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. E nós estamos vivendo um Brasil que tem uma cara de um novo Brasil, caminha para um novo Brasil. Nós temos que ter a certeza que essa resiliência, ela não vai ser de uma hora para outra. É preciso 8, 12, 16, 20 anos para que venhamos ter um Brasil de fato crescente, um Brasil para frente. Porque o que aconteceu no Brasil que passou foi furto. Essa dor, essa marca está no coração de cada um de nós brasileiros. Nós sofremos com a vergonha. Nós sofremos com essas pessoas que estiveram no poder. Nós não podemos sequer analisar o estrago cultural, o estrago político, o estrago internacional que aconteceu quando essas pessoas estiveram no poder. O que nós ouvimos dessas pessoas foi o que nós não recebemos. Não chegou a nós brasileiros informações, mas lá fora as pessoas riam da cara dessas pessoas que viajavam, buscavam os meios de enganar os outros. Eles riam. Eu vi um primeiro-ministro de um país, eu não estou lembrado agora, mas eles riam tanto da Dilma quando ela falava, mas riam tanto dizendo nós somos os mais honestos, aí que eles riam. Só o mundo inteiro viu essa barbárie que fizeram com o povo brasileiro. Só que alguns brasileiros se beneficiaram, meu cara. Se você nunca leu o manifesto esquerdista, uma agenda esquerda, eles têm uma elite de esquerda. Ora, imagine que as pessoas que mais reclamam de uma situação difícil são eles que têm. E eles não comparam. Sabe por que não comparam? Porque é um contraditório. Existe um contraditório. E essas pessoas, elas não têm razões política, social, inteligência, qualquer ato que possa fazer esse contraditório com o que nós estamos vivendo hoje. Nós tínhamos um BIP de 0,5, hoje nós temos 4,5. Então a gente vê que está entrando dinheiro. É essa ganância que eles querem. Só que nós temos os resquícios de pessoas que têm suas mentes presas nesse sistema, que é muito bom. Quando se tem, eu quero liberdade, só que essa tua liberdade dura. E o que nós tivemos no Brasil dos últimos 16 anos foi um treinamento. Isso foi para recolher dinheiro, para ser posto em prática. Não é fácil colocar uma ideia política em prática. Se você olhar a história, é preciso muito dinheiro. Por exemplo, nós tivemos o Partido Socialista Trabalhista Alemão, que depois transformou-se em nazismo. Foi uma luta para conseguir dinheiro. Ele foi apresentando a sociedade, foi buscando os meios, buscando os homens inteligentes, foi associando para poder conseguir dinheiro. E é uma condição muito penosa, porque tudo que você faz precisa de dinheiro e precisa negociar os meios para que essas pessoas tenham seus benefícios de volta. E o que aconteceu no Brasil nos últimos 16 anos foi um ajuntamento. E algumas pessoas entraram nisso, algumas empresas, grandes empresários, entraram nessa roubada. E muitos amargam a sua entrada nessa canalice, nessa formação de quadrilha. Muitos estão nesse momento, não sabem como pegar a sua história, a sua história de empresário e jogar na lama. A Odebrecht é uma dessas. A OAS é uma dessas. Todas as empresas que estiverem envolvidas com esse Barrabás estão sujas. Preciso mudar de razão social. Todos os empresários, políticos, todos que se envolveram com esse, se sujam. A coisa é tão bem feita que só eles ficam de fora. As pessoas estão dizendo que a pessoa é culpada e a justiça não quer, porque a justiça, nesse exato momento, foram poucos. Tem alguns méritos, a Lava Jato tem, mas foi perdido no meio do caminho, porque a pressão é grande. Porque precisa apoio, precisa uma investida muito grande. O que aconteceu no Brasil foi crime.
E quando nós falamos sobre esses movimentos, olha, é preciso ter um conhecimento, é preciso ser brasileiro, é preciso torcer. Porque esses movimentos, eles beneficiam sim, mas com muito pouco, para que eles possam abocanhar muita coisa, para que eles possam ter o máximo deles. Essa elite de esquerda, elas envolveram muita coisa, destruíram a nossa cultura, destruíram a nossa música, destruíram tudo o que poderia imaginar, até o nosso futebol foi de ralo abaixo. Quem não lembra? E com isso, a nossa saúde, nossa segurança. Agora que nós estamos recuperando a saúde, a segurança, porque a nossa segurança, nós ainda temos aí, nós temos alguns estados que estão atolados com crime organizado. Isso você não pode negar. As pessoas não falam, mas a nossa cultura desceu. Não há mais o movimento que se dava ao meio à formação da sociedade e que escolhia aqueles momentos para se descontrair, para poder se divertir um pouquinho. Ali foi baseado em cultura, dança, música, vestimentas. Isso acabou. O que nós estamos vendo são artistas de teatros. São artistas. Eu não vejo essas pessoas fazerem danças típicas, seja, nós temos em Goiás, nós temos em Fortaleza, nós temos, por exemplo, em São Paulo, nós temos em Belo Horizonte, nós temos Rio Grande do Sul, temos cultura. Não os artistas que se aproveitaram dessas oportunidades porque eles tinham uma liderança em massa, porque muitas pessoas gostavam, e essas pessoas foram essa porcaria da Rede Globo, e ali trabalhando a sua imagem, e falando besteira, falando com que as pessoas pudessem acreditar que o sistema que foi empregado era o mais correto, o mais justo. E o que nós aprendemos com isso foi furto de ponta a ponta. Bilhões e bilhões foram recuperados e bilhões foram tirados. Agora eu quero ver vocês justificar esse montante de dinheiro. É preciso voltar ao poder de novo. Ou então, vocês fazerem o que tem que ser feito. Só que vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. A maioria das pessoas não consegue entender nem sequer o que é um manifesto. Não dá para entender. Não dá para entender você emprestar sua mente ao crime organizado. Não dá para entender. Você pode ser o que você quiser ser dentro da sociedade, mas desde o momento em que você tenta ou contribui para destruir a sociedade que você se encontra, você deve ser um psicopata. Você deve ser um esquizoide, alguma coisa. Um cara que não tem sentido para você. A vida não tem sentido, você tem problema. Todos nós precisamos um do outro, mas para a gente precisar um do outro, é preciso a gente ter um equilíbrio de prestação de serviço. A nossa Constituição, ela é essa luz para todos nós brasileiros. E o que nós estamos vendo no Brasil, essa Constituição não está sendo cumprida, essa Constituição não está sendo honrada. E o que nós estamos assistindo é um Congresso covarde, senadores presos a um sistema, porque, meu amigo, você entra, mas sair é complicado. E se você apontar, se você, um desses, apontar, olha, você não subsiste, não, você tem que sumir. E o que está acontecendo no nosso Brasil é isso. Nós estamos vendo aí essa condição, a pessoa está nitidamente, as pessoas já sabemos quem são os inimigos, só que não há uma declaração, nós não queremos você no Brasil. Mas nós já estamos sabendo quem são as pessoas, quem são os inimigos da pátria. Isso é que deveriam ser barrado. A Constituição Federal tem um instrumento para fazer isso de imediato. Não precisa reuniões, não precisa discussões, não precisa essa festança de pessoas discutindo, não. O que está escrito aqui? Ah, nós temos que prender isso aqui. Pronto, acabou-se. Quem é a pessoa? Parte de onde o pedido? Parte do Congresso Nacional, parte da Justiça, parte do inferno da pedra, mas tinha que acontecer. Não da forma arbitrária, da forma que está escrito. Não cabe defesa por crime, meu amigo. Não cabe defesa por crime. O que cabe é a responsabilidade para o crime ser punido. Não cabe defesa. Nós temos no Brasil hoje essa ideia que crime tem que ter defesa. Não.
Crime não tem defesa. Crime tem a apuração para puni-lo e beneficiar a sociedade. Crime, não. Dentro da linha do crime, o que reza é o advogado para impedir que qualquer coisa possa acrescentá-lo ao criminoso, ou qualquer outro crime possa ali atribuir àquela pessoa de forma de graça que possa esse ter comprometido a sua condenação. Porque tem outras pessoas que possam também ter agido da mesma maneira. Então, para que não ocorra um processo injusto e não anule, por isso que há diversos processos. Então, as pessoas, se você puder compreender isso, mas o que acontece, você pode ser absolvido de um e condenado do outro. Só que não há defesa. Para o bandido não tem defesa. Não tem defesa. Nós temos um julgamento para punir, para que ele possa cumprir a sua responsabilidade ou pelo dano causado à sociedade. E zero. Pronto, acabou-se. Se não quer ser punido, não roube. Se não quer ser preso, não mate, não estupre, não faça isso. Mas no momento em que você sou um advogado. Se você estuprou, você é bandido. Você perde o direito, você perde essa analogia de cidadão, de família. Você perde isso. Se a esposa quiser te considerar, amém, tudo bem. Mas dentro daquilo que é legal, constitucional, CPP ou outros sistemas, você é criminoso. Você tem que pagar seu crime junto com aqueles que você enviou lá para a cadeia. Se você é coronel, você tem que ser preso comum. Se você é policial, se você é delegado, você tem que ser preso comum. No Brasil nós temos isso. E isso é que está impedindo de uma Constituição ser posta em prática. Esse corporativismo. E isso é que tem que mudar no novo Brasil. Isso tem que mudar em qualquer país do mundo. Qualquer pessoa que cometa o crime vai preso de forma legal. 30 anos, 40 anos. Aqui não. Aqui não. 3 meses, olha, Páscoa aí. Quantos prisioneiros, quantos condenados foram soltos? Para quê? Sabe quantos bifes tem nas ruas? Sabe quantas pessoas vão perder o celular? Que esse Barrabás fica dizendo que a polícia fica oprimindo os menores para roubar um celularzinho, para tomar cerveja, vão trabalhar. E sabe quantas pessoas vão perder a vida? Sabe quantas pessoas vão perder o celular? Sabe quantas pessoas vão perder os bens em sua casa? Por causa dessa justiça que nós temos? Então, tudo isso é da nossa responsabilidade quando você aponta para o Senado, para o Congresso Nacional. Eu digo Senado e Câmara, Congresso Nacional. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é um manifesto. Porque tudo que eu falei em relação a isso cabe justamente dentro de uma organização que você está livre para você fazer o que quiser, menos alcance a elite da esquerda. E não se muda um país levando ele à desgraça, levando ele à pobreza, levando ele à miséria. Se você não faz quando tem, você vai conseguir mudar quando você não tem. Por capricho, vocês querem destruir o Brasil? Destruir o Brasil só por capricho? Nós brasileiros não vamos permitir que isso aconteça e nós temos as ferramentas ideais para que isso não aconteça e para evitar que isto aconteça, que é justamente o voto. Vai ter que ser respeitado de uma forma ou de outra. A forma democrática, a forma correta, a forma que o Brasil precisa e a forma que nós brasileiros vamos adequar à situação da sociedade hoje, através do voto. Voto democrático. Quem vai decidir a situação do Brasil somos nós brasileiros. Um abraço a todos.